Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha o canal Jumozão. Eu estou aqui paginando, estou postando um vídeo agora nesse momento sobre eletrônica, mas sempre eu quero me identificar. O meu nome é Jumozão, eu sou técnico eletrônica, mas essa é a minha profissão nas horas vagas, porque minha responsabilidade maior é como evangelista. Eu sou evangelista, sou pregador da palavra de Deus. Esse aqui sou eu fora da porta. E eu estou paginando aqui para você ver trabalhos que estão realizados e que estão postados no YouTube. Muitos trabalhos não estão postados, mas são realizados aqui na minha cidade. Isso aqui é uma equipe que nós fomos para o Rio Amazonas, de uma pregação. Isso aqui é na Zona Sul, uma pregação também de 14 horas de ataque. Isso aqui é no centro da cidade. Então eu sou evangelista. Isso aqui é uma pregação sobre OVNIs. Se você quiser saber sobre OVNIs e a igreja evangélica, você veja essa pregação aqui. Tá? Então eu vou continuar paginando aqui. Nós vamos hoje falar também, vamos pregar a palavra de Deus, utilizando como texto base o Evangelho de Marcos. Você viu o título aí? Demônios têm nomes? Você acha que demônios têm nomes? Nós vamos falar sobre isso, querido, porque a não observância do que está nas Escrituras leva a gente a fazer heresias, acreditar em bobagem, temer, chamar para nós temores estúpidos que nunca deveriam estar na nossa alma, nas nossas considerações. Chamar conjurações para coisas que não são conjurações. Então eu quero, nessa pregação, nesse vídeo aqui para você, trazer à baila esses questionamentos aqui, para a gente perceber o que é que a Escritura diz e o que é que as pessoas famosas dizem. Veja o seguinte, nós temos como texto base aqui o Evangelho de Marcos, porque é ali que está, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui, ó, na Bíblia Almeida Revista Atualizada, está aqui nessa tradução, tá? Marcos capítulo 5. Então eu estou na rua, esse trabalho que eu faço aqui, olha. Eu estou na rua desde setembro de 2004, eu estou fora da porta. Eu era professor de escola bíblica e eu falava muito de que tinha que evangelizar, que tinha que pregar, até que o Senhor Deus me colocou para fora da porta, porque a gente não pode apenas falar e ficar dizendo para os outros o que fazer. Nós temos que fazer primeiro. Está escrito assim no livro de Tiago: falar de tal maneira procedei. Então, em 2004, setembro, o Senhor Deus me colocou para fora da porta. Mas antes, em 1989, ano de 90, ele me fez saber que iria fazer isso comigo. Então passaram-se anos e em setembro de 2004 executou-se a revelação, a profecia de Deus a respeito da minha própria vida. Então eu sou pregador do Evangelho. Nisso é o objetivo maior na minha vida. Técnica eletrônica é a profissão que eu uso para sustentar minha família, para viver e ajudar muitas pessoas também no quesito do ensino. Eu trabalho muito com a obra de ensino. Então eu sou biblista. O que é o biblista? É uma pessoa que tem certo conhecimento das Escrituras Sagradas. Então eu sou biblista, então eu tenho condição de poder, eu vou usar o termo de hoje em dia, navegar nas Escrituras Sagradas, trazendo informações muito importantes, por sinal. Vamos usar nessa pregação, texto base, o Evangelho de Marcos, como eu já citei aqui, Marcos capítulo 5, na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler essa porção aqui e vamos entender essa questão de nomes, querido. Preste muita atenção na leitura. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, em outras traduções. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles.
Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Bem, querido, esse aqui é um embate relatado na Bíblia Sagrada do Senhor Jesus contra as forças das trevas. Antes de tudo, você precisa saber que, em momento algum, o Senhor Jesus conversou com a pessoa dona daquele corpo. A discussão, a contenda, a querela, a luta de Jesus foi contra o poder que estava gerenciando aquele corpo, as inteligências que estavam usando aquele corpo, os espíritos imundos que estavam naquele corpo. Saiba o seguinte, antes do Senhor Jesus, e nós não sabemos quem trouxe esse ensino para os hebreus, para os judeus, antes do ensinamento do Senhor Jesus para nós, o que é que se tinha? Tinha-se a compreensão, os exorcistas daquela época, as pessoas que expeliam demônios, eles tinham a seguinte compreensão, que era importante, era uma coisa assim, que primava-se muito por isso, que se soubesse o nome do demônio para ter certa autoridade, para ter certa vantagem sobre ele. É como se eu dissesse assim, eu te conheço, eu sei onde tu mora, eu sei quem tu és. Então tinha-se esse pensamento a respeito dos demônios, que precisava-se, era importante que se soubesse o nome dos demônios, para que através dessa informação tivesse-se alguma vantagem sobre o demônio que isso estava expelindo. Nós não sabemos como os judeus e como os hebreus chegaram a essa compreensão. Nós não sabemos onde eles tiveram essa informação, quem os ensinou desse termo, porque antes de Jesus, sim, se expelia demônios. Havia os exorcistas ambulantes, inclusive. Existiam charlatões, mas existiam de fato pessoas que expeliam, tinham a capacidade mental, a capacidade psicológica de subjugar espíritos malignos. Quando chega o Senhor Jesus no Novo Testamento, você deve lembrar que em muitos momentos Jesus fala assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, isso, eu, porém, vos digo, isso. Do momento que chega o Senhor Jesus e traz no ensino a revelação do Pai, a revelação de Deus para todos nós, a partir dali é o modus operandi que a igreja deve seguir, que a igreja deve aprender por que Jesus agia dessa forma, e fazendo isso nós seremos mais bem-sucedidos do que se a gente adotar o modelo antigo. Qual era o modelo antigo na hora de expelir um demônio? Era ter essas informações que eu citei há pouco, que os judeus eles primavam muito por isso, saber o nome dos demônios, para que através dessa informação tivesse-se certa vantagem sobre o espírito maligno e assim poder-se subjugá-lo, tirá-lo do corpo daquela pessoa. O que são as possessões, queridos? As possessões são inteligências outras, extra-humana, que não são aquela pessoa e que tomam conta do corpo daquela pessoa, gerenciam aquela pessoa. Os objetivos das possessões eles são variegados, mas um dos maiores dele é poder falar pela boca das pessoas. Atualmente, esses espíritos eles estão enjaulados, eles estão sem poder se expressar. E é um desespero enorme da parte deles querer tomar conta de algum corpo para poder ver pelos olhos da pessoa, ouvir pelos ouvidos da pessoa, sentir pelo coração das pessoas, para poder falar pela boca das pessoas. Então eles querem trazer os seus ensinos, eles querem trazer as suas doutrinas, que no Novo Testamento nós temos lá que existem as doutrinas de demônios. Então eles querem fazer isso, mas para tal eles precisam se apossar. E a gama de poder, de modo de ação é muito variegada. Existem aqueles que animalizam as pessoas, fazem as pessoas ficarem muito debilitadas, elas perdem a noção de que são seres humanos. Existem aqueles que são muito escondidos, que eles ficam ali na penumbra, apenas agindo, trazendo as frases, trazendo os ensinos, as doutrinas de demônio. E esses são um dos mais perigosos, porque eles encontram veículo, eles encontram trânsito no meio social,
eles encontram trânsito dentro das instituições. Esses são muito perigosos, porque por intermédio deles, eles introduzem as doutrinas de demônio. Existem vários tipos, querido. Eu conheci uma irmã que ela namorou com um rapaz que, antes de servir a Deus, ele ficava possesso de espíritos imundos, e os espíritos levavam ele para o cemitério, e ele cavava a sepultura, desenterrava os ossos das pessoas para cheirar. Esse é o testemunho que ela dá para nós, que ele, antes de converter ao evangelho, ele gostava disso. Ele ia para o cemitério cavar as sepulturas para poder pegar os ossos e sentir o cheiro. Aquele cheiro era agradável para ele. Então esse é um tipo de possessão. Existe aquela extrema, como nós temos o caso aqui, por exemplo, desse gadareno. Era uma possessão impossível de qualquer pessoa poder curá-lo. Existe aquela possessão tipo Nabucodonosor. Se você perceber, olhar no livro do profeta Daniel, você vai ver a possessão a que foi submetida o rei Nabucodonosor. Ele ficou soberbo, ele se encheu de si, ficou altivo, elevou-se o coração dele contra Deus. Aí ele ficou possesso de espírito imundo a ponto de deformá-lo fisicamente. Diz a palavra do Senhor Deus que as unhas deles cresceram como de animais, eles passaram a ter pelos como de animais. Ele começou a comer a grama e a chuva, a chuva que molhava ele. Então essas coisas aconteceram com ele como um castigo pela grande soberba do coração dele. Então existem vários tipos de possessões. Existe aquela possessão que a pessoa fica isolada. Esse aqui é mais ou menos parecido com essa que eu li para você. Existe aquela possessão que a pessoa fica muda, não fala nada. Existe os espíritos de enfermidade. Existem possessões em que as pessoas ficam só um pouco doentes, não totalmente doentes, como é o caso daquela mulher que andava vergada lá em Lucas, e que Jesus a cura de um espírito de enfermidade, mesmo ela sendo filha de Abraão. Havia um espírito de enfermidade nela que a subjugava e deixava ela naquela cadeia. Então eu poderia aqui enumerar muitas situações em que as possessões se manifestam nas pessoas. Nós temos casos aqui flagrados por câmeras de segurança de pessoas que são possessas e têm atitudes anômalas, geralmente animalescas, geralmente uma tendência para animais. Pois bem, querido, e sem falar naqueles outros espíritos malignos que falam línguas estranhas, tá? É muito grande. Se eu me deter aqui, eu vou passar muito tempo falando disso. Bem, mas o caso aqui desse embate do Senhor Jesus e o jeito que Jesus fez para expulsar esse demônio, você precisa observar para que você não caia nessa cilada em que você assiste muitas vezes algum ministro, entre aspas, perguntando o nome do demônio. Essas pessoas, eles não pararam para ler as escrituras sagradas. Ou leram a parte que lhes interessa e outras partes que deveria interessar, eles passaram de largo, deixaram para escanteio, não atentaram para ela. Quando o Senhor Jesus pergunta qual é o teu nome, nós vemos aqui, Jesus pergunta qual é o teu nome, cadê? Jesus não queria saber a identidade. Veja aqui, olha. Qual é o teu nome? Jesus perguntando. O Senhor Jesus, ele não queria saber a identidade daquele demônio. Ele não queria saber o nome daquele demônio. Não queria, porque o próprio Senhor Jesus já sabe como é que esses espíritos devem ser tratados. Mas a pergunta que o Senhor Jesus faz, logo após essa pergunta, o espírito desaba. Ele começa a suplicar. Ele começa a implorar que Jesus não o tire daquela situação. Vamos lá, querido. Como eu disse para você, no Velho Testamento, primava-se por saber o nome dos espíritos malignos. Volto a dizer, nós não sabemos onde os hebreus, os judeus, aprenderam isso. Nós não sabemos quem introduziu esse ensino do exorcismo por esse modus operandi lá no povo hebreu. Nós não sabemos. Nós sabemos, a partir do Senhor Jesus, o que é que nós temos que fazer diante de uma possessão, diante de uma pessoa que está possessa de espíritos imundos. Preste atenção que o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se manifestou no nosso meio. O Verbo é a palavra é o Senhor Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então vamos lá para o livro do profeta Isaías. Veja bem, está até aqui marcado já. Eu vou ler
uma passagem que fala sobre que, de forma quase que unânime, interpreta-se que Isaías está falando a respeito do anjo maligno, está falando a respeito do chefe de todos os espíritos malignos, o próprio Satanás. Eu vou ler desde o versículo, é muito grande a leitura, vamos ler desde o versículo 12, preste atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Olha a palavra que está marcada. A descendência dos malignos jamais será nomeada. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Querido, você que já leu o livro de Apocalipse, sabe que Jesus é a estrela da manhã. Mas antes, quem era a estrela da manhã? Olha aqui. Eu acabei de ler aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Esse aqui era o título dado a Satanás, antes de ser Satanás. Entretanto, ele caiu. Logo que ele caiu, ele perdeu esse título, ele não é mais o Estrela da Manhã. Esse título de Estrela da Manhã foi tomado dele, porque ele não mais representa a Estrela da Manhã. E esse título foi entregue ao Senhor Jesus. Ou seja, a pessoa que não honra o nome que recebe, ela o perde. Você entendeu isso? Quem deu esse nome para o que era a Estrela da Manhã? O próprio Deus. E esse ser que era honrado com esse nome de Estrela da Manhã, teve comportamentos malignos, tétricos e nefastos. Então Deus tirou esse nome dele, tirou esse título dele e o concedeu para o Senhor Jesus. Então veja que quem dá nome tem interesse em quem deu o nome. Veja, quando você dá nome para o seu filho, por que você dá nome para o seu filho? Porque em algum momento você interessa em chamá-lo. Para quê? Para perto de si. Porque você o quer perto de você. Você quer protegê-lo. Você quer a companhia daquele seu filho. Então você dá um nome para ele. Assim o seu pai também deu um nome para você. Porque ele lhe ama, lhe amou e lhe deu um nome para poder chamá-lo. Então toda pessoa, todo ser que recebe nome, ele tem a prerrogativa de que será em algum momento chamado. Ei, vem para perto de mim. Ei, vem cá. Eu quero conversar contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Então o nome, ele representa isso, a certeza de que um dia eu serei chamado para perto de. Você entende? Então toda essa compreensão de nome é muito importante você entender. Quando dá-se nome para alguém é porque eu interesso em chamar para perto de mim esse alguém. E nós vemos aqui que a descendência dos malignos jamais será nomeada. Por quê? Porque eu não interesso em chamá-lo para perto de mim. Não me interessa a presença de demônios. Não me interessa a presença de espírito maligno. Eu não quero saber da vida dos demônios. Eu não quero saber das particularidades do demônio. Eu não quero ter comunhão com demônios. Por essa razão, não há necessidade deles terem nome. Por isso você vê aqui gravado, está aqui em azul, a descendência dos malignos jamais será nomeada. Espera aí. Se ela jamais será nomeada, por que o Senhor Jesus faz aquela pergunta para o espírito maligno? Olha aqui, qual é o teu nome? Aqui que está o segredo, querido. Aqui que está o segredo. Exatamente depois dessa pergunta, o espírito desaba. O espírito começa a pedir socorro, misericórdia, piedade. Veja que a narrativa, ela não está na sequência da fala. A narrativa vai mostrando o que aconteceu. Veja aqui, o versículo 6, quando de longe
viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Por que o demônio falou isso? Porque primeiro, olha, porque Jesus lhe dissera, no passado disseram, então Jesus falou primeiro: espírito imundo, sai desse homem. Então a sequência é essa. Primeiro Jesus diz: espírito imundo, sai desse homem. Após essa fala, o demônio argumenta: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Essa palavra aqui, que tenho eu contigo, ela distancia as pessoas. O que é que eu tenho contigo? Ela distancia, coloca tu para lá e eu para cá. Tu faz o teu serviço, eu faço o meu serviço. Porque era o que estava acontecendo, querido. O demônio, ele não estava fazendo um serviço ilegal, irregular. Ele estava fazendo um serviço que ele havia conquistado. O demônio batalhou para se apossar daquele homem. Ele se dedicou. Ele foi enganando e a pessoa caindo, cedendo, a ponto da possessão ser completa. Nós estamos aqui diante de uma possessão impossível, de cura impossível por qualquer ente humano. Somente a ministração do Senhor Jesus foi capaz de operar esse milagre, essa cura, essa libertação na vida desse homem. Nós não sabemos quem é esse homem, o nome dele. Nós só sabemos que depois ele ficou curado, quis até seguir Jesus, mas Jesus recomendou, ordenou que ele fosse dar testemunho no meio da cidade dele, da família dele, da misericórdia que Deus teve com ele. Pois bem, então você observa a sequência. Primeiro Jesus dá a ordem: espírito imundo, sai desse homem. Depois da ordem do Senhor Jesus, o demônio contra-argumenta: que tenho eu contigo? Conjuro-te por Deus. Essa palavra conjuro-te, sabe o que significa? Eu te coloco em situação solene. Eu te coloco em situação respeitosa. Eu te coloco numa situação que tu tem que considerar isso que eu estou falando. Eu te coloco numa situação solene de tal maneira que tu não pode te afastar dessa solenidade. Então eu te conjuro por Deus. Por que ele falou isso? Porque o demônio, querido, ele não estava fazendo nada mais do que o trabalho dele. Ele, como eu disse há pouco, ele conquistou aquele corpo. Ele batalhou para se apossar daquele corpo. Entretanto, querido, você tem que lembrar o seguinte: Jesus, o Senhor Jesus, ele é a expressão máxima da misericórdia. O que estava acontecendo com esse homem nada mais era do que o juízo de Deus. As pessoas possessas, eu vou falar dos assuntos aqui, eu espero que você entenda. As pessoas possessas, elas fazem coisas muito tétricas, muito malignas. Há pouco, um irmão chegou de um rio, eu esqueci o nome do rio, aqui perto de Chaves, e que aconteceu o seguinte: existia uma casa lá no interior, em que jogavam peixes na casa, pedra na casa, de dentro do rio. Não se via mão nenhuma, não se via pessoa nenhuma, mas ficava se jogando pedras, peixes e coisas assim para casa, acertando na casa. E as pessoas, isso aí você tem inclusive reportagens que você pode ver, que de situações que jogam pedras na casa, tá? Você pode procurar no YouTube, tem com certa abundância esse tipo de reportagem. Bom, isso estava acontecendo lá. Aí os irmãos foram lá, os irmãos espertos, né, com conhecimento da palavra de Deus, começaram a investigar o que é que está acontecendo. Resumindo, descobriram que havia uma relação incestuosa de mãe com filho. Então você vê que as pessoas, quando elas praticam esses atos que alteram o fator humano, alteram o fator da convivência familiar, a mãe tendo relação com o filho, ali abriu as portas. Então os demônios, eles conquistaram aquela região. Eles batalharam para colocar ali. E você sabe que no interior tem muito disso, muito pai desvirgina a própria filha. E isso abre a porta para demônio pra fazer pintar e bordar na vida das pessoas. Então sabe Deus o que esse homem não fez para chegar a esse estado tétrico. Cheio de tantos demônios, a ponto de terem 2.000 porcos e os demônios forem lançados para dentro desses 2.000 porcos. Então a gente vai fazer uma matemática, aproximadamente tinha no mínimo 2.000 seres, 2.000 personalidades dentro daquele homem, daquela única pessoa. O Jesus disse assim: quando o espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Ele diz assim: eu vou voltar para minha casa. Quando ele volta, ele encontra ela toda organizada, bonitinha, e leva consigo outros 7 piores do que ele. Então nessa de levar 7, cada um levar 7, nós temos aqui uns 2.000 seres dentro de uma só pessoa.
e traz ela a comportamentos aviltantes, comportamentos degradantes. Então, o demônio conquistou essa pessoa, ele batalhou para seduzir essa pessoa, ele batalhou para deixá-la nesse estado. Então, ele não estava fazendo nada do que a lei permite. Ele estava agindo dentro da lei. Mas como Jesus, eu falei para você, é a expressão máxima da misericórdia de Deus, e diz o livro de Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito embora esse homem possesso estivesse debaixo do juízo de Deus, Jesus, como a expressão máxima da misericórdia de Deus, foi lá e libertou esse homem. Quando Jesus faz a pergunta, qual é o teu nome? Jesus jamais, em momento algum, quis saber o nome daquele espírito maligno. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabe que a descendência dos malignos jamais será nomeada. Jesus fez uma pergunta que o demônio não podia responder. Uma pergunta que deixou ele num vexame muito grande, porque nem nome ele tem. Jesus deixou o demônio numa situação muito embaraçosa, porque nem nome ele tem. Aí qual foi a do demônio? Qual foi do demônio? Se auto-intitular Legião. Por quê? Porque ele não tinha nome, querido. Quando ele não tem nome que signifique realmente quem é a personalidade, ele recorreu desesperadamente a um termo. Ele não recorreu a um nome, ele recorreu a um termo para tentar se conceituar. Mas veja que logo após ele falar que é Legião, o nome dele, ele começa a rogar. Porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ele começou a pedir misericórdia. Encarecidamente. Rogou, ou seja, rogar é você ali numa situação de pranto, de humilhação. Logo depois de Jesus perguntar o nome dele, e ele não ter nome para responder, ser humilhado, publicamente humilhado. Aí ele começou a rogar para que Jesus não mandasse para fora do país. Existe a compreensão seguinte, queridos. Esse mundo, ele é congestionado de espírito maligno. Todos estão numa batalha férrea. Você não faz ideia de como é a luta de cada demônio para tentar conquistar uma pessoa, para tentar entrar dentro de uma pessoa. E eles têm muitos maus exemplos para incentivar as pessoas. Eu quero falar do assunto aqui, eu espero que você me entenda. As pessoas que trabalham com magia negra, geralmente elas bebem, elas tomam algum tipo de bebida para ficarem mais expostas, para ficarem com menos controle de si e ficarem mais abertas ao controle dos espíritos malignos. Então essas pessoas que trabalham com magia negra, eles tomam algum tipo de bebida alcoólica, uma bebida que deixa a pessoa entorpecida, e quando a pessoa começa a perder o controle de si, aí elas ficam mais abertas para os espíritos malignos entrarem nela. Então elas chamam eles para dentro de si. Então essas situações, elas viabilizam que as pessoas estejam totalmente descontroladas. Era o caso dessa pessoa, que ele foi ficando descontrolado até uma situação que não tinha volta. Não fosse a interferência do Senhor Jesus, esse homem iria morrer para os quintos dos infernos, endemoninhado até o último dia da vida dele. Mas quando há esse embate, Jesus pergunta algo que o demônio não poderia responder, não podia mesmo responder, aí ele começa a ficar no lugar dele. Porque essa luta aqui, quando a gente senta para estudar a discussão, a argumentação do Senhor Jesus em relação ao espírito maligno, é uma luta titânica no sentido de conhecimento. Porque o demônio sabe que ele está ali dentro da lei, ele está fazendo algo legal, não é ilegal o que ele está fazendo. Quando, por exemplo, um advogado vai defender um bandido e o advogado está mentindo ali para defender o bandido, ele está dentro da lei. Embora ele tem que fazer de tudo para que não se pareça com mentira. Não se caracteriza a mentira, mas ele vai fazer de tudo para defender o bandido. Ele vai agir dentro da lei. Dentro da lei, é assim que se faz. A questão de falsidade, fingimento, isso daí não conta. O que conta é o fato, o ato e a intenção quando ela é detectada no fato e no ato. Entende, querido? Então o demônio estava fazendo algo regular. Então ele diz, Jesus, tu para lá e eu para cá. Eu estou fazendo o meu serviço, tu está fazendo o teu, eu estou fazendo o meu. Só que ele se ensoberbeceu contra o Filho de Deus, querido. Aí o que acontece? Jesus apanha o sábio na sua própria astúcia. Aí Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele não tem um nome para responder. Você vê que a partir daí ele diz, Legião é o meu nome, olha aqui, ó. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí, a partir daí, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. O que é isso, querido? Nessa disputa de espíritos por corpos, quando uma pessoa está possessa,
ali passa a haver uma gerência daqueles espíritos malignos. E você pensa, tem muitos espíritos lutando para conquistar corpos. E se um espírito perde aquele corpo ali, ele vai entrar numa zona que já tem muitas pessoas disputando, demônios disputando por pessoas humanas. Então nenhum vai querer dar lugar para ele, e ele vai ficar, como disse o próprio Senhor Jesus, vai andar por lugares áridos, procurando descanso, e não vai encontrar. E aí eles não querem isso. Eles não querem ir para fora do país, eles não querem ir para fora do lugar onde eles têm gerência, onde eles têm influência. E eles pediram, Jesus, olha, manda a gente para o porco, porque eles julgavam que se eles ficassem nos porcos, eles continuariam naquela região. Entretanto, aconteceu algo sobrenatural. Os porcos decidiram, por alguma razão inexplicada no presente momento, os porcos jogaram-se despenhadeiro abaixo e se afogaram nas águas. E com isso, não fez-se a vontade dos espíritos malignos. Os espíritos malignos ficaram sem eira nem beira, porque eles se ensoberbeceram contra o Senhor Jesus. E Jesus apanha o sábio na própria astúcia dele. Eles se acharam para o Filho do Altíssimo. Eles se acharam que tinham gabarito para poder lutar contra o Senhor Jesus. Aí Jesus faz só uma pergunta bem simples: qual é o teu nome? E eles não puderam responder, porque eles não têm nome, querido. Está aqui, nunca esqueça disso, nunca, jamais. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Você vê esses pseudo-pastores perguntando o nome do demônio, meu querido? Eles estão dando show ali. E os demônios, o que eles mais gostam é disso. Porque imagine você, um servo de Deus, batizando, no sentido de dar nome para um demônio, é o que mais ele quer. Já que ele não tem nome, então ele vai fazer pelo menos esses crentes aí dar nome para ele. Porque, como é que diz? É um atrevimento muito grande. Agora, por que os crentes, as pessoas que deveriam ensinar, não prestam atenção nisso? Porque eles esqueceram que Jesus é o eu, porém, vos digo. Então, querido, demônio tem nome? Nenhum. Nenhum nome. Agora, o que aconteceu? Muitas pessoas que vieram das feitiçarias, entraram, realmente converteram e serviram a Deus, elas trouxeram no seu arcabouço várias terminologias. Elas trouxeram da sua vida várias terminologias e foram introduzidas nas igrejas. E essas pessoas tomaram lugar de líderes, tomaram lugar de pessoas de proeminência, e a partir dali disseminou-se esse conhecimento prejudicial dentro da igreja. Aí eles ficam chamando o nome conforme se dava nas religiões onde são invocados espíritos malignos. Então isso foi um erro e precisa ser corrigido. E eu estou aqui trazendo para você a iluminação da palavra de Deus, de um biblista, de uma pessoa que vive fora da porta pregando a palavra de Deus, que fica orando a Deus pedindo entendimento para não incorrer nos mesmos erros. Eu peço que Deus me proteja, querido. Eu peço que Deus lhe proteja também da interpretação que não procede de Deus, da interpretação prejudicial, da interpretação que nos joga na cadeia. Nós nunca, jamais deveríamos ficar dando nome para demônios, porque eles não têm. O próprio Deus tirou o nome que eles tinham. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele está dizendo, nem nome tu tem, seu boçal, seu que se acha aí, está se achando enfrentar o Senhor Jesus. Qual é o teu nome? Aí ele começou a pedir, rogar, se humilhar ali para Jesus, que Jesus não mandasse, porque ele já tinha certeza que a sentença já estava decretada. Não havia outra situação para eles. Então, querido, apesar do vídeo ser longo, eu peço que você entenda. É uma pregação, nem todos se agradam desse vídeo, mas realmente eu não estou para agradar as pessoas, eu estou para trazer essa mensagem do Evangelho para você. Demônio tem nome? Não! Nenhum! Quando esses pastores que você vê aí dando show na televisão perguntam qual é o teu nome, eles estão errando feio. Porque Jesus disse, errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Tá, querido? Fique com Deus nessa manhã. Foram 34 minutos de pregação. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Boa sorte.